Glória a Deus, aleluia, boa noite. Aí, ó, eu nem falei hoje, hein? Tem um banner aí, tempo de aceleração. Tô ansioso já, mas não vou ficar muito acelerado não, né? Vamos acelerar depois da conferência, né, Edu? Vamos na tranquilidade até lá. Você já tirou férias ou não tirou férias ainda? Ou nem vai tirar? Eu já tirei, glória a Deus, foi bom. Minha mulher fica falando, minha esposa maravilhosa, fica dizendo, não fala que tu tirou férias da igreja. Ui, eu tirei, irmão, foi tão bom. Glória a Deus, aleluia. Ô Jesus, mantenha a chuva assim, Senhor, porque nesse templo as nossas telhas fazem barulho, daí dá um ruído branco, os irmãos começam a dormir. No próximo templo, Jesus, o próximo templo vai ser aquela telha com 3, né? Que não faz barulho. Amém ou não amém? Aquela telha é cara, irmão, tem que ofertar, hein? Que elas não vão se comprar sozinha também. Senão a gente vai pregar, tem que ficar pedindo milagre para Deus. Aí o céu fica confuso, né? Que o agricultor ora pela chuva, a gente ora para não chover, fica uma coisa assim, uma guerra espiritual, né? O anjo desce, olha aí, ó. Ó. Não empolga que daqui a pouco começa a chover de novo. Glória a Deus. O tema desse mês é uma família para novos começos, nosso maravilhoso lema. E falando em família, eu queria falar de um assunto que me é muito, como é que é a palavra? Que eu gosto muito, que é paternidade. E o tema da mensagem de hoje é o nosso caminho de volta ao Pai. Eu já vou dar um alerta aqui, porque também a gente vê assim o nosso caminho de volta ao Pai, parece assim, Neto, eu não sou desviado, né? Que é a palavra que nós usávamos antigamente para aqueles que saíam da igreja, né? O irmão está desviado. Palavra feia, né? Ruim, né? Mas também afastado. Afastado é uma palavra mais bonita. Ah, Neto, eu não sou afastado. Essa mensagem não é para afastado, tá? É para todos nós. Esse é o caminho de volta ao Pai e essa mensagem é para todos nós, tá? Então, e é de uma parábola que você já ouviu diversas vezes, né? Inclusive, se você é um crente bem das antigas, assim, sempre quando você ouvia dessa palavra, você pensava que era para gente afastada, que essa era a parábola certinha para gente afastada. Mas não é para gente afastada, é para todo mundo, inclusive para os afastados. Boa noite, gente. Não esquece de compartilhar aí o link aí, né? No grupo da família, compartilha, sai correndo. Joga lá e diz assim, Deus vai falar contigo. E sai correndo, deixa que Deus faz a parte dele. Só faz a tua, né? Porque o Senhor ainda não tem um WhatsApp, mas você tem. Então faz a tua parte. Lucas capítulo de número 15, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, essa é conhecida
dita por muitos teólogos e pais da igreja e durante toda a história da igreja como a parábola das parábolas. A parábola que contém condensado nela uma das maiores verdades do Evangelho. A parábola que às vezes é conhecida, né, e a gente fala sobre o filho pródigo, mas você vai perceber ao longo dessa mensagem que na verdade o personagem principal não é esse filho pródigo, né? Esse filho pródigo significa esbanjador, gastador, desperdiçador, né? O papel principal, né, o personagem principal não é esse filho. E essa parábola é uma ilustração da relação que Deus quer ter com o homem. E Jesus, essa parábola é uma das únicas em que ele explica, exemplifica essa relação. A outra parábola que ele fala sobre ele mesmo e o pai, né? Quando ele diz que o rei resolveu mandar o seu próprio filho e até o filho os mataram, mas isso dizia a respeito do sacrifício. Só que essa parábola ela é muito explícita ao explicar a relação que eu e você temos diante de Deus. Quando Jesus começou a contar essa parábola, o público que estava vendo dele, estava ouvindo naquele momento, né, eram de um lado, vou botar aqui, do lado direito, os pecadores e publicanos, né, os publicanos eram os cobradores de impostos, então eles eram pecadores por definição, segundo o outro lado, e os pecadores que eram gente que na verdade não era religioso, não era o mestre da lei, não era o fariseu, e eram pessoas um pouco assim, fora daquela regra, daquela cultura religiosa que se vivia até então. Então desse lado aqui estão os publicanos e pecadores, e desse lado aqui estão os mestres da lei e os fariseus. Então veja, das pessoas que estavam vendo Jesus, existiam essas duas classes de pessoas, e Jesus estava contando essa parábola. Então é por óbvio, por dedução a respeito disso, que aqueles que o estavam escutando, ao final da parábola, começaram a compreender a ilustração que Jesus estava fazendo, porque os fariseus e os mestres da lei se viram no filho mais velho, e os pecadores e publicanos se viam no filho mais novo. Esse lado do fariseu diziam respeito a pessoas religiosas, dizia respeito a pessoas muito regradas, pessoas que viviam a partir da sua religiosidade. E a questão dos fariseus, que às vezes a gente não entende, é porque eles não seguiam apenas a lei, como Deus a havia dado. Havia muita tradição oral, porque quando o templo foi destruído, eles foram cativos para a Babilônia, quando eles voltaram, o material da Bíblia era um pouco escasso, e começou-se a criar uma tradição religiosa. Então não era mais aquela coisa pura, né, como diz o pastor Ramon no último domingo, né, primeiro a Bíblia, depois a tua opinião, era muita opinião e pouca Bíblia. Então o fariseu, além de ser um religioso, né, um sepulcro caiado, e Jesus ele sempre batia muito nessa religiosidade do farisaico, ele não era todo baseado na própria palavra de Deus, mas era muito na sua própria tradição. Então, uns dias eles questionaram Jesus e disseram: meu Deus, ô mestre, os teus discípulos, eles não lavam a mão para comer. Eles não lavam a mão para comer, eles são pecadores, porque eles não estavam lavando a mão. Na cabeça do fariseu, não lavar a mão não era uma questão de higiene, era uma questão de religiosidade. E aí Jesus precisou dizer para eles que aquilo que contamina o homem não é o que entra. E aqui tu presta bem atenção, porque às vezes Jesus respondendo eles, às vezes tu não te acha, né? Porque eles estão falando uma coisa e Jesus está respondendo outra. Então Jesus diz, não é o que entra que contamina. Daí, só que Jesus está dizendo que o que entra não contamina a alma. Mas se tu não lavar a mão para comer e tiver um micróbio ou alguma coisa, né, vai te contaminar, mas o corpo. Só que o religioso regradinho do lado de cá, ele além de querer fazer essa tradição, né, essa coisa tradicionalista, religiosa, essa regrinha, para que de alguma forma ele agradasse a Deus e tivesse mérito diante de Deus com essa regrinha, ele ainda advertia outros que também deveriam fazer isso. Só que do lado de cá, do lado dos pecadores e publicanos, vocês acham que eles deviam lavar a mão para comer? Deveriam, porque são educados e porque são higiênicos, mas não porque são religiosos.
Só que às vezes do lado de cá, há uma extremidade ao lado de lá. Então os fariseus e os mestres da lei, eles eram uma extremidade da religiosidade. Só que os pecadores e publicanos às vezes vinham para uma outra extremidade. Por quê? Porque às vezes, na tentativa de não ser aquele religioso, eu invento a minha própria religiosidade. E aí eu digo, eu não vou lavar a mão porque não precisa. Jesus disse que o que entra não contamina. Aí pega uma doença, morre e pergunta para Jesus, por que tu não me curou? Daí Jesus vai dizer, mas por que tu não lavou a mão para comer? Porque Jesus não estava condenando o ato de lavar as mãos, mas a religiosidade que eles haviam posto sobre aquilo. E do lado de cá, eu não poderia tentar, porque às vezes a gente tenta ir contra as regras, criando outras regras. Então a religiosidade, a antirreligiosidade vira a minha própria religião. Então eu não faço as coisas mais porque é o que o Senhor me pede, eu faço as coisas porque é o contrário daquilo lá. Veja, muita gente aqui já frequentou outras igrejas onde havia muita tradição de homens e religiosidade. E aí na tentativa de fugir daquela religiosidade, tu não tentava fazer o que é certo, tu tentava fazer o oposto do que acontecia. Está entendendo? Só que o oposto do errado não é certo, pode ser mais errado ainda. Então na tua vida com Deus, tu nunca vai procurar fazer o oposto daquilo que é errado, mas aquilo que é certo. E aquilo que é certo, às vezes tem a mesma aparência daquilo que aparentemente está feito de forma errada, mas muda a essência do coração. Então, esse time aqui, do filho mais novo, precisava e deveria lavar as mãos, mas não por uma questão de tradição ou de religiosidade, simplesmente por uma questão de educação e de higiene. Estão me entendendo? Entenderam o conceito? Para nós ir, né? Nós vamos falar sobre a parábola, mas eu quero estabelecer alguns conceitos para que você entenda que, às vezes a gente olha para essa parábola e pensa, quem que eu sou? O filho mais velho ou o filho mais novo? Na verdade, eu não deveria ser nenhum dos dois, porque os dois estão errados na mesma medida, só que em lados opostos. Não querendo criar polêmica, mas citando um assunto polêmico, sabe o esquerdista radical e o direitista radical? Eles estão do mesmo polo. Né? A religiosidade deles está no mesmo polo, só que, né? Aliás, perdão, eles estão na mesma ideia, mas em polos diferentes. Então, às vezes, a gente tenta fazer o contrário daquilo que as pessoas estão fazendo porque a gente acha errado e acaba fazendo as coisas mais erradas ainda. E o Senhor quer nos guardar dessa religiosidade, mas o diabo não. O diabo adora que a gente faça aquilo que é o contrário daquilo que parece errado. Ele adora. Porque a gente cria uma aparente antirreligiosidade religiosa. A gente não faz aquilo, mas ao mesmo tempo está sendo religioso. Veja bem, vir no culto é lindo, é bom e é maravilhoso, e você deve vir. Mas se você não vir com o coração correto, ou se sentir culpado porque não veio, você é religioso, entende? Mas é uma coisa boa, poxa. É vir no culto, é ver os irmãos, é adorar a Deus, é uma coisa boa. Só que às vezes na tentativa de não estar desse lado aqui, a gente acaba cometendo pecados, mas pecados ao contrário. E não entendemos essa nossa relação. Só mais uma coisa para você compreender. Essa história do filho também ilustra muito bem o que aconteceu no Jardim do Éden. Né? Quando a serpente faz a proposta lá. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque no capítulo 2 de Gênesis, quando você vai ler ali, você vai perceber que toda a descrição sobre aquilo que Deus faz diz assim: e o Senhor Deus disse, e o Senhor Deus disse, e o Senhor Deus disse. No capítulo 3, quando a serpente abre a boca, ela fala, Deus disse, quando ela vai conversar com Eva. No capítulo 2, a palavra Senhor, que para o português é traduzida como Senhor, a palavra Senhor ali é Yahvé, alguma coisa desse tipo, né? Aquelas 4 letras que representam um nome próprio de Deus. Então até o capítulo 2, o Moisés, escrevendo sobre aquilo ali, ele estava revelando que havia uma relação entre o homem e Deus de maneira própria. O homem poderia chamar Deus pelo seu nome próprio. Então era Senhor Deus, o Deus ali é Elohim, e o Senhor é Yahvé, que é Jeová, né? Quando a gente chama assim de maneira transliterada, bem coisa, é Jeová. Isso aí significa o quê, Neto? Eu sou o que eu sou.
Esse é o nome de Deus. Esse é o nome próprio de Deus. E Deus deseja se relacionar conosco com o seu nome próprio. Mas quando a serpente vai falar com Eva, ela diz assim: foi assim que Deus disse? Ela tira o Senhor, ela tira o nome próprio. Sabe quando para a gente fazer as coisas erradas, a gente pede um pouquinho de licença na relação? Mas quando é para a gente chamar para a relação, já viu, irmã, quando teu marido faz alguma coisa errada, tu vai chamar ele pela relação, tu esquece o apelido e chama pelo nome próprio? Que daí tu quer dar uma chamada nele e lembrar ele que existe uma relação aqui, que ele não pode fazer isso, que ele pode fazer. Ou quando você fala com seu filho, né? Às vezes ele tem um apelido, mas quando você vai repreender, ele vai chamar aqui para uma relação olho no olho, você pega e chama o nome próprio. Então a serpente, naquele momento, ela começou a tirar a relação, deixar a divindade, o Elohim permaneceu ali. Deixou a divindade, mas tirou o nome próprio de Deus, tirou a relação. Então quando a serpente está falando com Eva, ela está dizendo: você pode clamar pela divindade, mas tenta esquecer um pouco a relação com a paternidade. Então, naquele momento, quando eles ouvem a serpente, o diabo, né? Eles perdem a relação e permanecem apenas com a divindade. E aí a história de redenção do homem é uma história da volta à paternidade. Não é da volta à divindade, porque a divindade nós não perdemos, a divindade de Deus nós sempre nos relacionamos. Mas a paternidade de Deus numa relação foi perdida com o pecado. E aí nós vamos ver no Velho Testamento inteiro homens que não conseguem chegar na relação da paternidade, mas muitos homens, aliás, poucos homens, entre os homens de Deus, conseguem chegar a uma relação de paternidade. Então os homens começam a oferecer sacrifícios ao Deus, mas não conseguem mais conversar com o Pai. Porque o Pai nunca quis os sacrifícios, mas para o Deus era necessário os sacrifícios. Tanto que quando Jesus está na cruz, antes de suspirar e entregar o seu espírito, o que ele diz? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então na cruz, há uma satisfação da divindade para o nascimento de uma paternidade. Jesus estava falando do Salmo 22, né? Que era essa frase. Mas essa frase de Jesus a divindade estava recebendo o sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados, estava recebendo. Então naquele momento era uma recepção para o nascimento de uma nova relação aberta a eu e você, e conseguida por muitos dos homens de Deus do Velho Testamento pela fé em Jesus. Está começando a ficar complicado. O que Deus deseja de nós? Nós desejamos uma religiosidade para encontrar a divindade. Jesus veio morrer na cruz por nós para mostrar o caminho para a paternidade. Quando Jesus falava e chamava Deus de Pai, os religiosos fariseus ficavam uriçados com isso. Porque para eles chamar Deus de Pai era colocar de alguma maneira Deus em determinado senso de igualdade. Havia uma relação e os religiosos não gostavam dessa relação, porque para eles Deus era um Deus impessoal. Era tanto impessoal que quando eles fizeram os mandamentos, né, quando Deus deu os mandamentos, dizia o quê? Puxa, me esqueci da palavra, mas não falarás o nome do teu Deus em vão. Alguma coisa por aí. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Não tomarás, é a Almeida Corrigida Fiel. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. O Deus ali é o Jeová, aquele que a serpente omitiu. Isso não dizia respeito, porque sabe que às vezes você diz, meu Deus, e aí você pensa, falei o nome de Deus em vão. Religiosidade purinha. Está entendendo? Religiosidade purinha. Por quê? Porque não era para tomar o nome de Deus naquilo que Deus não estava. E eles faziam isso, né? A repreensão de Jesus para os fariseus era sempre aí: vocês fecham o caminho, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Então eles usavam o nome de Deus em vão, mas pensavam que essa questão de usar o nome de Deus em vão era a palavra que falava da boca, não a ação que dava do coração. Então eles tornaram Deus um ser impessoal, em que não há uma relação, há só uma reverência.
Então, às vezes, irmãos, nós estamos com o coração culpado porque parece que nós não prestamos reverência a um Deus, quando na verdade Deus está esperando de nós uma relação. Quando nós dobramos o joelho, às vezes nós nos sentimos culpados porque nós não temos palavra para falar com Deus. Mas o Senhor queria uma relação para falar com o Pai. E não existe como faltar palavras para falar com o Pai. E a gente fica achando adjetivos para adular um Deus, como se o nosso Deus necessitasse de adjetivos e palavras ou qualquer coisa que saísse da nossa boca, como se lhe fosse necessário. Como se ele não estivesse esperando uma relação entre pai e filho com a gente. Então, na tua oração, você deveria prestar mais atenção na relação que você cria com o Pai e menos na devoção que você faz com Deus. Apesar que a devoção que você faz com Deus, às vezes deixa o teu coração satisfeito e você termina aquele horário, posta no Instagram e diz, devocional de hoje feito. Senhor nosso Deus e Pai amado, ilustríssimo Senhor, dono dos céus e da terra, muito obrigado pelo dia de hoje, ajuda em todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Então a gente constrói uma relação, uma religiosa, não é nem relação, né? A gente constrói uma devoção religiosa com Deus, mas não consegue construir uma relação com o Pai. E aí nós estamos chegando aqui em Jesus contando essa parábola. Por que Jesus está contando essa parábola? Porque Ele mesmo é o Filho que nós deveríamos ser. Jesus é o Filho que nós devemos ser, olhar para Ele e ser iguais a Ele. E aí Ele está no meio, Jesus está no meio contando. E nós precisamos perceber o personagem Jesus nessa história. Porque aqui está o personagem fariseu, e aqui está o filho mais novo, o pecador. E aqui está o Pai. E aqui está Jesus. E no nosso coração, às vezes tem um pouquinho de fariseu, mas às vezes tem um pouquinho de publicano e pecador. Mas às vezes tem um pouquinho de Jesus. Mas a gente precisa aumentar mais Jesus e diminuir mais o fariseu, e diminuir mais o filho mais novo, o pecador, o publicano. Então veja bem, esse filho mais novo, dentro desse contexto da parábola, ele faz um caminho de saída. E nesse caminho de saída, o que ele deseja do pai? Independência. Então ele fala para o pai, pai, eu quero parte da minha herança. Há toda uma questão quando ele pede isso, né? Basicamente ele está pedindo a morte do pai, ele está dizendo para o pai que sabe administrar melhor do que o próprio pai, mas no final o que ele deseja? Uma independência, a mesma coisa que Adão e Eva queriam, né? Você vai ser igual a Deus, seus olhos vão ser abertos, você não precisa mais de Deus para tomar decisões. Então o pecado dentro do nosso coração, ele vai nos levar a uma religiosidade que nos traga algum tipo de independência. Então esse filho, ele queria uma independência. Então no caminho de afastamento de Deus, e aí eu falo para você que esse pode ser a qualquer momento, dentro da sua vida, da sua relação com Deus, em que você de alguma maneira deseja independência, você pega esse caminho de saída. E toda independência vai levar ao quê? A um desperdício. Por que a independência vai levar a um desperdício? Porque você não sabe administrar as coisas que o próprio Pai te deu, sem total dependência a Ele. Quais são as coisas que Deus me deu, Neto? Tempo, vida, dinheiro, habilidades, talentos, recursos, tudo isso o Pai te deu. Não vos enganeis, meus irmãos, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Todas as tuas habilidades, os teus talentos, os teus dons, os teus potenciais e os teus recursos e o teu dinheiro vieram tudo de Deus. Vieram tudo de um Pai. E quando você vive a sua vida independente desse Pai, você vai desperdiçar essas coisas. E esse é o caminho de afastamento de Deus. Perdão, esse é o caminho de afastamento do Pai. E às vezes, como disse o pastor Ramon, a gente se sente culpado pelo afastamento do Pai e dá o dízimo para satisfazer a nossa culpa para Deus. Para cumprir algum tipo de religiosidade, para que a gente não pareça tão mal. E a gente acaba caindo numa religiosidade que é feita por obras, né? Como de alguma maneira a nossa aproximação de Deus tivesse a ver com obras. Então esse é o nosso caminho de saída.
Nosso caminho de saída, o nosso caminho de afastamento do nosso pai, diz respeito à busca por independência, e ganhando a independência que a gente quer, a gente vai desperdiçar os recursos que o pai colocou na nossa mão. Mas não há nenhuma objeção do pai para aquele filho. Quando aquele filho fala, eu quero a parte da minha herança, o pai não faz nenhuma objeção. O pai divide 66% para o filho mais velho, que merecia a porção dobrada, e dá 33% para o filho mais novo. E reparte. Veja que ali o filho mais velho também ganhou a sua herança. Depois nós tocamos nisso, né? Os dois filhos ganharam a sua herança. Não dá para repartir só para um. Os dois ganharam e o pai ficou sem nada. Mas, e aí agora, Neto, o nosso caminho de reaproximação. Como é que é o nosso caminho de reaproximação? Foi trabalhar, o filho mais novo foi trabalhar. Quando eu falo para o filho mais novo, eu tenho que vir para o lado de cá, para você fixar bem. O filho mais novo foi trabalhar, mas ele foi para o fundo do poço, o mais fundo do poço possível. Que às vezes você não compreende como era tamanho o fundo do poço. Porque o judeu não gostava de porco. Ele não come porco, não come bacon. O McDonald's de Israel não tem bacon, não tem nada. Não tem carne de porco, não tem nada. Porque ele não come. É abominável, é sujo, é impuro isso para ele. E esse filho mais novo, ele não só implorou para um gentil, outra abominação para judeu, para um gentil dar um trabalho para ele, como esse trabalho tinha a ver com criar porco. E ele só não foi criar porco, ele teve vontade de comer o que o porco comia. Gente, para a nossa cultura pode não ter muito efeito, mas para aqueles que estavam ouvindo Jesus, era um efeito absurdo no coração deles. Os fariseus do lado de cá, até esse momento da história, estavam vibrando, porque eles sabiam que eles eram o filho mais velho. E eles sabiam que os publicanos e pecadores eram os filhos mais novos. E quando eles viram que esse filho mais novo estava lá no porco, ele estava dizendo, está vendo? É isso aí mesmo. Não respeitou o pai, né? Não honrou o pai e a mãe, não fez isso, aí, ó, agora te vira com as consequências. Então do lado de cá havia uma torcida. Por quê? Porque do lado de cá estava chegando ao fundo do poço. E quando ele chega nesse fundo de poço, começa a passar fome, ele diz, né? Ele reconhece a sua situação. Diz assim, ó, quando finalmente caiu em si. A questão é que ele caiu em si não por se lembrar do amor do pai, mas por se lembrar da provisão do pai. Sabe quando as coisas começam a dar errado na nossa vida e a gente pensa de maneira religiosa e diz, é Deus que está fazendo as coisas dar errado para que eu volte para o joelho? Já ouviu isso, hein? Tua mãe, tua avó já te disse isso? Sabe por que as coisas estão dando errado na tua vida? Sabe por que a tua empresa faliu? Tem que voltar para o joelho. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É o filho mais velho falando do filho mais novo, entendeu? O filho mais velho, ele fala, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então trabalha essa ideia. E esse filho mais novo, ele não se lembra assim, poxa, como era bom estar com meu pai, como era bom. Ele não lembra da face do pai, ele lembra das mãos do pai. Ele lembra das mãos, ele está passando fome e na casa do pai, até o chapa, que trabalhava por uma diária, ele tinha comida de sobra. Como esse pai era generoso, porque não eram os trabalhadores recorrentes da casa dele, era aquele que ele contratava para uma colheita. Colheu, acabou, Deus abençoe. Então até esse cara que iria só para a colheita, o pai era generoso com ele. Então ele pensou o quê? Caiu em si e pensou, vou voltar porque pelo menos como empregado eu não vou passar fome. Então ele pensou com o estômago. Sabe quando você pensa com o estômago? Às vezes a gente diz que pensa com o fígado, né? Pensou com o estômago, pensou com as necessidades, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, né, vão haver homens amantes de si mesmo, cujo ventre é o seu próprio Deus. Homens que se idolatram a partir das suas necessidades. Ok, ele reconhece a sua atuação, ele confessa os seus pecados, ele diz, olha, eu vou para o meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Qual é o próximo passo? Ele se carrega de culpa, ele diz, eu não sou mais nem digno de ser chamado seu filho. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Sou mais digno de ser chamado seu filho. Veja bem, ele não estava procurando reatar uma relação, ele queria construir outra coisa com o pai, entende? Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu nem quero mais ser teu filho. Eu quero ser o quê? Um teu empregado.
E aqui tem uma coisa interessante, por quê? Porque o filho mais novo queria ser um empregado. O filho mais velho, quando ele vai falar com o pai, que o pai vai falar com ele, ele fala assim: pai, eu sou um escravo teu e tu nunca me deu nada. Então veja, esse religioso aqui pensava-se como um escravo, e esse religioso aqui queria ser um empregado. Sabe aquelas pessoas que elas falam assim: eu sou um servo de Deus. Tem mais paixão por dizer que é um servo do que por dizer que é um filho. Tem mais paixão na honra da sua religiosidade e divindade do que a sua relação à paternidade. Olha só, nós estamos variando. Então ele falou assim: nem me trata como um filho. Pensou, né? E aí pensou, depois de se carregar de culpa, o que ele quer? Ele quer buscar dignidade. A força motriz da religiosidade é a busca por ser digno daquilo que você quer receber de Deus. O que é religiosidade, Neto? É a tua busca por fazer, por ter comportamentos, seguir regras e fazer coisas que de alguma maneira criem créditos diante de Deus para ti. Isso é religiosidade. Você não quer ser mais íntimo do Pai. Você quer ter mais méritos com o Deus. Você quer ter mais créditos diante de Deus. Por quê? Porque quando as coisas também, você não fazer as coisas bem direitinho, pelo menos você ajudou um monte de pessoa. É uma religião pautada em obras. Eu vou fazer bastante obras para que eu fique com bastante crédito diante de Deus. Para que quando eu cometer pecados, haja uma soma, uma subtração, e eu encontre pelo menos no positivo diante de Deus. Mas isso não existe. Porque não há maneiras de você buscar dignidade em Deus. Porque você não tem. Entende? Você não tem. Eu não tenho. Não existe maneiras de eu buscar dignidade em Deus, porque simplesmente eu não sou digno. Jesus é digno. Tu és digno de tudo. Eu não sou digno de nada. Na verdade, eu sou digno de uma coisa: a morte. Nós só somos dignos da morte. E quando nós buscamos qualquer outro tipo de dignidade diante de Deus, aí a nossa relação vira um comércio com Deus. Aí nós estamos tentando fazer uma troca com Deus. Nós estamos tentando agradar a divindade com os nossos créditos. Não aprofundando a nossa relação com o nosso coração contrito. Isso chocava muito os fariseus. Quando a mulher, quando a Maria derramava, quando as mulheres ficavam aos pés de Jesus, quando os fariseus viam alguém que não tinha nada de dignidade para oferecer, quando aquele fariseu, o Simão, viu e falou e pensou na cabeça dele: se esse daí fosse profeta, ele saberia a mulher que está tocando ele, que é uma prostituta, Maria Madalena. E aí Jesus precisa ilustrar uma história e dizer para ele que a quem mais é perdoado, mais ama. Porque ele não se sentia perdoado. Por quê? Porque ele achava que ele tinha méritos diante de Deus. Então aquele fariseu, aquele Simão, ele estava acreditando ter méritos diante de Deus. E ele acreditava que aquela prostituta tocando Jesus não tinha méritos nenhum. Mas aquela prostituta estava construindo uma relação com o Pai. E aquele fariseu não estava agradando a Deus na sua devoção. Então veja, irmãos, que a gente às vezes perde muito tempo na nossa tentativa de nos tornar dignos diante de Deus. E às vezes, ao invés de nos colocarmos como filhos, a gente busca o lugar do empregado, para que a gente sinta menos culpa dentro do nosso coração. E aí vem uma questão: por quê? Porque Deus não quer aliviar a sua culpa. Deus quer arrancar a sua culpa. Aliás, Jesus já morreu para arrancar a culpa do pecado sobre você. E toda vez que você quer apresentar algum mérito diante de Deus, na verdade você está se carregando de culpa de novo. Só que Jesus já morreu na cruz. Ele não vai morrer, ele já morreu. E a morte dele já arrancou a culpa de você. Apesar de as consequências do pecado ainda te fazerem mal, mas a culpa desse pecado já foi arrancada. Mas toda vez que você deseja se apresentar digno diante de Deus, você não está conseguindo receber a graça dele. E aí não há uma relação. Por quê? Porque Jesus na sua relação, o Pai na sua relação, transmite graça. Graça e amor. E não há como receber amor e nem graça de Deus quando eu me acho digno delas. Então a quem mais
acredita e sabe, se entende que não há dignidade, mais graça ele recebe. Por isso que o apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é porque, puxa Neto, mas aí, então eu vou pecar bastante para que quando eu me relacione com Deus, tenha bastante pecado e a graça superabunde. Não, aí tu está vindo para o filho mais novo, né? Irmão, não é para te ser nem o filho mais novo e nem o filho mais velho. É para te sair dessa dicotomia. É para te sair disso daqui. É para te ser Jesus. E Jesus, ele prezava uma relação. Jesus prezava a relação com seu Pai. Não a sua devoção a uma divindade, mas a sua relação com o seu Pai. Então, quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele fala Pai Nosso. Não fala Pai meu, nem Pai teu, ele fala Pai Nosso. Ou seja, no começo, no início daquilo que nós fazemos e conversamos com Deus, a primeira palavra é Pai. A primeira palavra define aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, é uma relação de pai e filho. Ok, Neto, ele reconheceu a sua situação, confessou os seus pecados, no final se carregou de culpa e buscou uma dignidade. Veja, isso é a respeito daquilo que o filho mais novo está tentando fazer na volta. Isso cria o quê? Cria o ciclo da religiosidade, que é a independência gera desperdício. O desperdício gera culpa e a culpa gera indignidade. Então ele queria ser independente de Deus, essa independência de Deus não deixou o pai ajudar ele a administrar os recursos, logo ele desperdiçou os recursos. Desperdiçando os recursos, ele se sentiu culpado. Sabe uma coisa que dá na tua cabeça, que a psicologia chama de síndrome do impostor? Que dá um tilt na tua mente, porque às vezes até você lá no fundo do profundo da alma, você sabe que tem capacidades, mas você maqueia tudo aquilo como uma síndrome de impostor, como se você não tivesse capacidade, se comparando com outras pessoas e tal, e faz toda aquela coisa que a gente faz em conflitos na nossa alma, para não fazer aquilo que nós já deveríamos ter feito. E aí a gente fica protelando, porque a gente diz que não tem capacidade e tal, e tal, e tal, e a gente inventa um monte de historinha que na verdade são religiosidades da nossa alma, à procura de alguém que possa, né, ai tadinho, coitadinho, né, é assim mesmo, tal. Então a gente está sempre à procura de alguém que afague a nossa religiosidade. Jesus é que não vai fazer isso. Então esse ciclo ele vai da independência, desperdício, recurso, vai se sentir culpado porque está desperdiçando recurso, não vai se sentir culpado? Deus te deu um monte de habilidades, te deu um monte de dom, te deu um monte de dinheiro, e tu não usa esse dinheiro para a obra de Deus, tu não usa esse dinheiro para abençoar os teus irmãos, o que tu vai sentir? Eu não quero que tu se sinta, tá? Mas a gente vê muito potencial e a gente está desperdiçando esse potencial. E qual é o sentimento que vem? O sentimento de culpa. Aí a culpa vai gerar uma busca por uma dignidade. Aí eu vou precisar fazer alguma coisa de maneira religiosa para me sentir digno. Mas Deus quer arrancar a nossa culpa e não quer que a gente busque dignidade. Porque nada do que a gente faz é por uma dignidade, tudo é por um propósito e para abençoar uma relação. Coisa que esses dois filhos não queriam, não tinham e não pensavam. Então se tem uma coisa que esses dois filhos não pensavam, era numa relação. Eles pensavam numa troca, num escambo, pensavam em alguma coisa que viesse para cá e viesse para lá. Mas numa relação, num relacionamento, numa conversa de intimidade, eles não pensavam nem com o pai e nem entre si. Então o ciclo de religiosidade vai desaguar onde? Na ingratidão. Por quê? Porque você ficou independente, desperdiçou as coisas que o pai te deu, esse desperdício gerou culpa, a culpa gerou indignidade. A indignidade vai fazer você buscar por alguma dignidade. Quando você busca e apresenta méritos por uma dignidade, você vai querer receber a recompensa daquilo que você fez. Só que Deus não vai te dar a recompensa que você acha que merece, Deus vai te dar a recompensa que Ele deseja te dar. Às vezes aparentemente menor aos teus olhos e às vezes muito maior, porque Deus não dá segundo os teus méritos, mas segundo a graciosidade dEle. Entende? Deus não se relaciona contigo a partir dos créditos nem dos méritos que você gera diante dEle, mas a partir da graciosidade do amor que Ele tem contigo. Então, às vezes, irmão, você faz alguma coisa e apresenta a Deus e já espera meio resultado. Sabe quando tu dá uma oferta
e tu já meio que espera, tu pensa assim, puxa, mas a Bíblia diz 10 vezes mais, Jesus disse, Pedro perguntou, Jesus, quando a gente deixou casa, deixou tudo, e aí Jesus disse, olha, vocês vão receber 100 vezes mais aqui e mais no porvir. E aí a gente faz uma contabilidade. Eu dei R$1.000 agora de oferta na igreja, o pastor chamou, eu fiquei animado, e aí eu pensei, R$1.000, tem R$1.000 na conta, não está sobrando, vai ser um sacrifício, vamos pegar, e eu dou esse R$1.000, mas eu dou esse R$1.000 já pensando que Deus precisa me devolver pelo menos um 10 mil, para a gente seguir na risca do 10 vezes mais. Essa é uma oferta religiosa, criando expectativas que Deus deve te devolver esse R$1.000. Mas Deus vai te frustrar, irmão. Deus vai te frustrar, porque Deus não está aqui para trocar contigo nada. Deus, na verdade, está aqui para te abençoar muito além daquilo que você imagina que merece. Só que aí a gente quer apresentar esses méritos a Deus. Aí a gente dá o 1.000 e não volta o 10 mil que a gente pensou. Na verdade, volta 500. E aí, quando volta 500, a gente fica frustrado e começa a praguejar Deus. E aí vira um ingrato. Por quê? Porque a ingratidão vai ser fruto da tentativa de buscar algum mérito diante de Deus. Aí, olha só. Para você, para quem é pai aqui, tem alguma coisa pior do que um filho ingrato? O filho pode errar quantas vezes ele quiser. Se ele não desejar ser independente e se ele não for ingrato, a relação está mantida, apesar de qualquer erro. Presta bem atenção na tua relação com os teus filhos. Esses dias a minha menina, ela derramou pipoca pelo sofá inteiro, né? Aí ela, sabe quando a criança ela fomenta o choro, né? Na tentativa de não apanhar, ela já começa a chorar. Não estava doendo nada, mas ela já começou a chorar para ver se engana, se conquista o coração do pai. Mas assim, ela não iria apanhar por causa de derramar pipoca, porque é só um erro. Ela não está tentando ser independente de mim. Está tentando. A independência se manifesta na desobediência. Não estava tentando ser independente de mim. Então não abalou a nossa relação. Por quê? Porque ela só errou. Aí eu tenho que abraçar ela e dizer, filha, não vai acontecer nada, tá tudo certo, só que pega esse baldinho, para de chorar porque não precisa, tu tá tentando chorar para me convencer, tá fazendo uma cena aí de novela, não é hora da novela, não chora, não faz novela, e assim, ó, só junta essa pipoca que tá tudo certo, você derrubou e agora você vai juntar, tá tudo certo. Então, veja bem, isso não afetou a relação. Mas se ela quiser ser independente, pai, eu vou sair de casa e vou fazer o que quiser. Não tem como, se você for independente sair de casa, não vai ter relação comigo. Mas se eu der algo para ela e ela dizer assim, pai, não gosto de jogar no chão, eu vou ser afetado nessa relação. Por quê? Porque isso é uma ingratidão. E por que uma ingratidão? Porque ela pensou que ela merecia outra coisa a mais. E por que ela pensou que ela merecia alguma coisa a mais de mim? Sei lá, porque ela pensa que tem créditos diante de mim, que eu estou lidando com ela com créditos e débitos, e agora ela acumulou créditos suficientes, obedeceu suficientemente para agora receber o que ela desejava. Estamos terminando. Deus não faz isso contigo. Deus não vai fazer isso contigo. Não é assim que Deus se relaciona com você. Não é assim. Mas aquele filho mais novo estava pensando que ia chegar diante de Deus nesse ciclo, diante do pai, nesse ciclo religioso, e ia apresentar alguma coisa para o pai, e o pai ia dizer, isso mesmo, meu filho, o que eu queria era que tu quisesse ser empregado mesmo, porque é o que tu merece, é ser empregado mesmo. Não. Olha a recepção do pai, então. O caminho de saída, o caminho de afastamento, o caminho de volta, segundo a perspectiva do filho mais novo. Agora pensa a recepção do pai. Porque uma coisa é a forma como você se chega a Deus, outra coisa é a forma que Deus se chega a você. Então o pai, ele perdoa os pecados, não leva em conta a culpa e ignora a busca por dignidade. Pensa que louco. O filho chega, né? Pai, pequei contra o céu contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí Jesus diz, o pai, no entanto, como quem diz assim, o pai nem prestou atenção naquilo que o filho falou. Por quê? Porque ele já sabia que quem estava voltando arrependido, como um cachorrinho, né? Banando rabinho, arrependido, assim, não precisava mais. Ele já estava arrependido, quebrado. Agora ele precisava o quê? De uma restauração. Então, é muito legal que Jesus diz assim, o pai, no entanto.
Apesar de todo o discurso que o filho mais novo tinha pensado na sua cabeça e começou a falar para o pai simplesmente ignorou aquilo tudo. Ele falou assim, não, tu não vai chegar assim para mim. Não é essa relação que eu quero ter com você. Você não vai chegar aqui e apresentar alguma coisa para mim. Não. O pai, no entanto, perdoou, não levou em conta a culpa e ignorou a busca por dignidade. Ou seja, nem deixou ele falar a frase, trata-me como um empregado. O pai não deixou ele falar essa frase, apesar de ele ter pensado quando ele estava lá trabalhando com os porcos. O pai recebe com amor. Diz assim, quando ele estava ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Gente, eu não sei como é essa casa, parece que ela tinha uma varanda, porque esse pai estava na varanda, olhando para a estrada, esperando um filho. E esse filho, na sua busca por dignidade, nem consegue correr até o pai. É o pai que corre até o filho. Não é o filho que corre ao pai, é o pai que corre até o filho. Então veja bem, quando há uma disposição do nosso coração em se chegar a Deus, Deus vai correr até você. Quando a gente consegue vencer a independência e o ciclo da religiosidade do nosso coração, quando nós formos para nos aproximar de Deus, Deus já está correndo, o Pai já está correndo na nossa direção. Cheio de compaixão, o abraçou, o beijou e o levou para sua casa. Então havia uma esperança no coração daquele pai, porque ele estava esperando. E ele estava esperando atento, por quê? Porque quando o filho estava vindo longe, ele já viu. O pai tem uma boa visão. Terceiro ponto, está acabando. Ele reposiciona como filho. Veja, toda a postura daquele filho mais novo era, eu pelo menos vou ser um empregado, um chapa. Me dá um denário aqui e aí eu trabalho de chapa e está tudo certo. Mas o pai, ele reposiciona ele como filho, ele coloca no lugar de filho. Ele não tenta fazer outra coisa, ele não dá uma repreensão. Olha, tu sabe, filho, que tu gastou dinheiro tudo do pai? Não há uma objeção do filho, do pai, quando o filho sai, e não há uma repreensão quando o filho volta. Neto, quer dizer que Deus não repreende? Não, Deus repreende. Inclusive, ele até açoita o filho que ele ama e quer bem. Mas nesse momento, o pai queria reatar uma relação. Porque o pai só repreende o filho que está dentro de uma relação. Esses dias eu estava conversando com alguém e falei, eu não gosto de repreender pessoas que não estão dentro da minha relação. Fica meio sem sentido para mim, mas pessoas que estão na minha relação, aí eu me sinto no dever, não no direito, na responsabilidade de repreender, caso se exija. Mas as pessoas que não estão na minha relação, é muito difícil repreender. Por quê? Porque não há um contato. Não há uma relação para que a gente realmente haja uma repreensão. Então aquele pai, ou Deus, que é a ilustração daquele pai, ele queria reatar uma relação. Então às vezes você comete uns pecados e fica todo medroso de falar com Deus. Fica envergonhado, se sente culpado, se sente indigno, quer fazer um monte de coisa para tentar se sentir mais digno, deixa o tempo passar, passa 2 semanas, não ora, na esperança de que de alguma maneira Deus se esqueça do pecado que você cometeu, para depois tentar voltar a falar com Deus como quem não fez nada. Mas na restauração da nossa relação com o Pai, Ele não vai buscar te repreender, porque você não está tendo relação. Para você ser repreendido com Deus, pelo Pai, para você ser repreendido pelo Pai, você precisa estar na relação com o Pai. E nessa relação, você não pode ter medo de se chegar até Ele. Por quê? Porque diz o Hebreus que nós precisamos ter ousadia pela fé de se chegar ao trono. Tragam a melhor roupa da casa, vistam nele. A melhor roupa era de quem? Era do pai. Coloquem-lhe um anel no dedo, ou seja, restaure a sua posição na família, a sua aliança, o seu nome. O anel tinha esqueci o nome aqui, o marcador, fala o nome da família aqui, ó, assina. Tragam o anel, tragam as sandálias, restaurem ele a posição dele. Mas ele queria ser empregado. Ele queria ser empregado. Mas o pai reposiciona ele como filho.
E por último, ele celebra a restauração da relação. Faremos um banquete, celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. É o novo nascimento, irmão. Quando esse jovem, quando esse filho mais novo volta, ele nasce de novo. Jesus está ilustrando o novo nascimento, a volta a uma relação com a paternidade de Deus. E é muito interessante, irmão, porque quando esse filho volta, que tem festa na casa, o filho mais velho está voltando do campo de trabalho e chega em casa, ele nem quer entrar dentro da casa. E o pai, amoroso, sai de dentro de casa para falar com o filho mais velho. E o filho mais velho diz: poxa pai, eu sou teu escravo e tu não me dá nada. Ele não compreendia que tudo que era do pai era dele. Nós às vezes não compreendemos que tudo que é do pai é nosso. Às vezes nós não temos maturidade para tê-los em nossas mãos, mas continua sendo nosso. É a ilustração de um filho que não tem idade para dirigir, não tem a licença, mas o carro é do pai e o carro é dele. Quando ele tiver 18 anos e maturidade suficiente e tirar a carteira, ele vai poder dirigir o carro do pai. O carro já era dele com 15, mas com 15 ele não pode dirigir, porque ele não tem maturidade. Então o que o pai estava dizendo para o filho mais velho é: tudo que é meu é teu. Você tem que parar de trabalhar como escravo para mim, como se eu estivesse à procura de escravos e não de filhos. Porque ser escravo, irmão, cansa. E depois você fica cansado por ser escravo, por fazer um monte de coisa, e vou na igreja, e sirvo a igreja, e daqui a pouco dá alguma coisa errada, e você fica assim, frustrado, você diz: ah, Deus não quer saber de nada mesmo, a igreja é um monte de gente ruim. Claro, né, irmão? Mas nós somos um amontoado de gente ruim e indigna. Mas é isso mesmo. Só que às vezes você trata a igreja e trata a sua relação com Deus como uma escravidão. Aí quando o seu irmão que veio, todo pecador, todo errado, e veio para a igreja, se jogou no chão e Deus o agraciou, você olha para ele e fala assim: poxa vida, estou 10 anos na igreja fazendo um monte de coisas, e esse cara que chegou agora já está subindo no púlpito para pregar. Sei lá, esse exemplo aí, só para você entender. Poxa pai, tu não me deu nenhum cabrito e tu pegou um novilho cevado, né? O novilho gordo que é deixado ali para criar, que é a carne melhor, fica paradinho, quietinho, para nem cansar, né? Você pegou esse novilho, você nunca me deu um cabrito. Então às vezes nós estamos assim diante de Deus, com o coração de escravo, querendo ter as bênçãos de filhos. Nós não vamos receber as bênçãos de filhos enquanto nós estivermos coração de escravo. Porque segundo disse o sábio Salomão, a pior coisa que tem é colocar um escravo para reinar. Ele diz: eu vi uma loucura na terra, é quando escravos se tornaram senhores. Um escravo não tem maturidade para lidar com as bênçãos que um filho pode ganhar. Então na nossa relação com Deus, nós precisamos ter o coração de filho e não buscarmos ser escravos. E é muito engraçado, para terminar, você pode se colocar de pé. Que eu fico dizendo para terminar, para você não se cansar muito. Mas agora você percebeu que é de verdade, né? Porque eu pedi para você colocar de pé. A coisa mais engraçada é que o filho mais novo, ele chega em casa e festa, e a gente não vê ele pensando assim: cadê o mano? Cadê meu irmão mais velho? Vou lá falar com ele, não vi, ele não está na festa. A gente não vê o filho mais novo tentando procurar o irmão mais velho. E quando o irmão mais velho chega, ele olha e ele fala assim: esse teu filho gastou tudo com prostituta. Ele desperdiçou a vida vivendo de forma desregrada. O pai ali em nenhum momento disse que gastou com prostituta. Mas o filho mais velho já quis colocar um pecado na conta do filho mais novo. Ele disse: ó, esse teu filho gastou tudo com prostituta, não é meu irmão. Ele não chegou e falou assim: ó, esse meu irmão, não. Porque a nossa relação com o pai depende muito da nossa relação com os nossos irmãos. Porque se você não é meu irmão, Deus não pode ser meu pai. Porque a expressão que Deus é meu pai é porque você é meu irmão. E se eu fecho a porta de maneira que eu não entre e você não pode entrar, eu não estou sendo seu irmão. E se as bênçãos de Deus recaem sobre a sua vida e eu não consigo me alegrar, porque eu me sinto com o coração de escravo que não ganha um cabrito, mas você ganhou um boi gordo, eu não consigo ser teu irmão. Se eu não consigo ser teu irmão, eu não consigo ver Deus que é meu pai.
Eu consigo ver Deus que é uma divindade, que de alguma maneira, sei lá, você fez alguma coisa que tirou crédito diante de Deus. Mas diante do meu Pai, não. Então, olha, irmãos, a nossa relação com Deus que é Pai vai ser expressa com os nossos irmãos. Está intrinsecamente ligado, mas nenhum dos dois conseguiu fazer essa ligação. E Jesus, o intermediador, a ligação, o caminho, a verdade e a vida, estava no meio deles. Como quem queria libertar esse filho religioso e queria libertar esse filho com a sua própria religião. Como queria arrancar a culpa desse e arrancar os méritos desse. Como queria arrancar a suposta dignidade desse, ao mesmo tempo que queria arrancar a indignidade desse. Como queria convencer esse e fazer ele entender que ele é culpado, mas ele também é desculpado por Deus. E fazer esse entender que Jesus levou toda a culpa que ele tinha. Então que você vá para casa meditando nessas palavras, que essa semana o seu coração seja esquadrinhado por Deus. Para que você faça como Davi: Senhor, esquadrinha meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu não quero ser um religioso, da mesma maneira que eu não quero criar uma antirreligiosidade que vai me levar para o mesmo lugar. Senhor, eu não quero apresentar os meus méritos a Ti como se eu tivesse alguma coisa para provar para Ti, ao mesmo tempo que eu não quero viver culpado de pecados que eu cometi, que me assolam. Irmão, tem gente aqui que pensa que não vai para o céu. Tem crente, irmão, que está na igreja, serve a Deus e os seus pensamentos passam uma ideia de que se Jesus voltar eu vou para o inferno. A culpa carrega o coração. E às vezes não se sente tanto culpado, sei lá, porque deu um dízimo, deu um sacolão, ajudou alguém, fez alguma coisa, cantou, pregou. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo sondar a tua alma, os teus pensamentos, a profundidade dos teus pensamentos. Deixa a palavra de Deus ir até a divisão da alma do Espírito. Como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti. O Espírito Santo sonda o teu coração. Mas às vezes sou levado, O Espírito Santo sonda o teu coração, as profundezas da tua alma, pela vontade de crescer, as dificuldades, as culpas que você sente quando você se ajoelha, torno-me independente, a sua vergonha, a sua tentativa de ser útil em alguma coisa para se sentir bem, a sua falta de contentamento, a sua busca por ser um escravo bom, um escravo útil ao invés de ser um filho bom. Posso viver longe do teu amor, O Espírito Santo vá às profundezas da tua alma. Senhor. Jesus te liberta. Posso viver Jesus te pede o teu fardo. Jesus arranca o teu fardo. Senhor. Jesus diz: dá o teu fardo para mim. Pega o meu fardo. Do teu amor, Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Senhor. Para de pensar que Deus está esperando sacrifícios e holocaustos teus. O Senhor está esperando um coração contrito, arrependido, um coração aberto. Para de fingir essa religião. Para de fingir que é crente. Para de fingir, para de pensar que uma vez por semana na igreja vai te tornar alguém útil. Vai mostrar alguma coisa para alguém. O Senhor te conhece. O Senhor conhece as entranhas do teu coração, os teus desejos mais profundos. Você não engana Deus. Não há possibilidade de você enganar a Deus. Larga essa religião fria, vazia. Larga
Larga essa escravidão da tua alma. Acreditar em ti. Deixa que o Senhor transforme o teu coração, os teus pensamentos. Vezes sou levado. Deixa que o Senhor transforme, quebre fortalezas mentais, quebre sofismas que o diabo colocou no teu coração, que a religiosidade colocou no teu coração, regras de homens, tradições de homens que te põem como escravo. O Senhor te liberta hoje, o Senhor te traz liberdade, o Senhor te traz liberdade do alto, para que você viva livre, não independente, mas livre em Deus. O Senhor te liberta hoje, o Senhor te liberta hoje para uma vida de abundância, para uma vida onde você não precisa provar méritos para ninguém, para uma vida onde você não busca mais a aprovação de ninguém, a validação de ninguém. Uma vida que para você basta ser um filho de Deus, uma vida que você tem um pai para conversar todas as manhãs. Não posso viver longe do teu amor. Espírito Santo, aquece o coração dos meus irmãos. Aquece o coração dos meus irmãos. Espírito Santo, aquece o coração dos meus irmãos. Arranca a frieza do nosso coração, Jesus. Arranca a satisfação da religiosidade, a satisfação de cumprir algumas regras que não nos levam a lugar nenhum, não nos levam a um lugar de quebrantamento, não nos levam a um lugar de intimidade, a uma relação contigo, Pai. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Traz um renovo aos meus irmãos, Jesus. Um renovo, um bálsamo, um refrigério na alma, Senhor. Um refrigério. Deus tem tempos de refrigério para você. O Pai tem tempos de refrigério para a tua vida. Existe alguém aqui que nunca declarou Jesus como Senhor da sua vida publicamente aqui diante da igreja e que deseja fazer isso nesse momento? Existe alguém? Levanta sua mão. Se nunca veio aqui na frente declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deseja fazer isso nesse momento? Tem alguém que quer levantar sua mão? Faça assim com elas então, como quem vai receber uma bênção. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, arranca toda culpa, arranca toda indignidade, arranca toda busca por utilidade, Senhor. Arranca toda a escravidão do coração dos meus irmãos e coloca, Senhor, a adoção, a filiação, a justificação. Coloca, Senhor, um bálsamo, um refrigério, um renovo da tua parte, Espírito Santo. Que essa seja uma semana de refrigério, Pai, de renovo e de bálsamo na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.